Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia. Aqui é a Andrea Brito, mas também pode me chamar de Ideia. Falo aqui direto do Canadá com a mais humilde e sincera intenção de trazer mais energia boa para o seu dia. Então vamos lá, galera, inspire-se, seja a inspiração daqueles que te rodeiam, beleza? Para quem não sabe, eu sou fundadora da Energia Seguros, que é uma empresa canadense especializada em seguro viagem e seguro saúde. Não importa onde você está no mundo e para onde você vai no mundo, nós temos a melhor solução de seguro para você. Então acesse o nosso site goenergia.com.br. No episódio de hoje, eu me inspirei nas palavras sábias do Dr. Wayne Dyer. Ele foi um grande autor e palestrante americano, era psicoterapeuta e tinha doutorado em educação. Seus livros, eles falam bastante sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. O Dr. Wayne faleceu em 2015, aos 75 anos. Eu recomendo bastante que vocês leiam os livros dele, inclusive tem livros para criança, que é muito interessante. Já tem bastante tempo que eu estou querendo gravar esse podcast, até o meu marido me incentivando que isso seja feito logo, porque nós escutamos juntos uma palestra do Dr. Wayne, um áudio, né, sobre esse assunto, e é muito importante para muitos relacionamentos, inclusive para crianças. Quando eu falo relacionamento, não só marido e mulher, mas esse relacionamento com os seus filhos, com seus parentes, com seus amigos e tudo mais. E isso tem tudo a ver com um post que eu fiz, não foi nem pensando nesse assunto do Dr. Wayne Dyer, mas talvez como eu já tenha com isso meio que na cabeça, eu fiz um post no meu Instagram esses dias. Se você não me segue no Instagram, você pode procurar por dea.brito, B-R-I-T-T-O. Então, Brito com 2 T's, dea.brito é o meu Instagram. Você vai ver que eu coloco algumas reflexões lá, algumas coisas aqui do Canadá também. E eu vou ler pra vocês o que eu escrevi nesse post para depois dar continuidade, então, nessa ideia do episódio de hoje. Que eu falei ali que a ideia é te ensinar como evitar conflito. Como evitar conflitos. Você vai gostar bastante. No meu post que eu fiz, eu escrevi o seguinte: não se derrota ódio com ódio, derrota-se ódio com amor. O jeito mais fácil de acabar com uma briga é não entrando nela. Não canso de dizer, aquele que te fere é que mais está ferido. Eu sei, não é fácil. Esquentamos a cabeça quando estamos envolvidos em uma discussão. Porém, ter a capacidade de dar um passo fora desse círculo caloroso de raiva faz você olhar de fora e ver que nada disso é necessário e que talvez a pessoa que está se exaltando mais e está mais agressiva é quem mais está com algum problema pessoal, está passando por algum momento difícil e que até sem perceber desconta nas discussões, né, com os amigos e família. Então não continue uma discussão alimentada por ódio, raiva e ressentimento. Respire fundo e pare por aí. Você pode até dizer, mas eu não levo desaforo para casa. E olha, te digo, não precisa levar mesmo. Escute, releve o que foi dito e continue vivendo a sua vida em paz. O seu ego vai sempre querer ter razão e dar a última palavra. E o melhor que você pode fazer para a sua saúde mental e física é não alimentá-lo. É muito melhor viver uma vida em paz e feliz do que estar sempre certo. Bom, então esse foi um post que eu coloquei no meu Instagram esses dias e o objetivo desse episódio de hoje é contar para vocês o poder de 5 palavrinhas mágicas que pode evitar vários conflitos e deixar você ter uma vida muito mais em paz. Então são 5 palavras mágicas, você não precisa nem anotar, de tão simples que elas são. Então, veja bem, se você praticar essas 5 palavras, você vai ver uma mudança enorme nos seus relacionamentos. E você pode praticar ela sempre, em qualquer momento, com qualquer pessoa. Você pode usar ela com o seu marido, com a sua esposa, com o seu sócio, com a sua sócia, com o seu chefe, com aquela pessoa que você sempre vê, ou aquela que você vê de vez em quando, ou aquela pessoa que está te tratando de uma maneira que você não gostaria de ser tratado. Não importa onde e com quem, você sempre vai poder usar essas 5 palavras mágicas. São 5 palavras poderosas. Pratique-as diariamente. Então vamos lá, vou contar para vocês. Estão pronto? Sabe qual que é as 5 palavras mágicas? As palavras são: você está certo sobre isso. É isso aí. Você está certo sobre isso. Ok? Então, fácil, né?
5 palavrinhas, você está certo sobre isso. Quando em uma conversa alguém começar a falar e agir de maneira que você não gosta ou você não concorda, simplesmente fale, você está certo sobre isso. E a beleza dessas 5 palavras mágicas é que isso não faz a outra pessoa estar certa. Até porque eu e meu marido, a gente pratica isso o tempo todo. Estamos ficando muito bons nisso. Agora, eu digo pra vocês, ele ainda continua super errado como ele sempre esteve. Não me leve a mal, ele ainda continua errado, mas ele acredita que tá certo. E é isso que o ego precisa. Agora, se você perguntar pra ele, ele vai dizer a mesma coisa, que eu continuo errada, como eu sempre fui. Mas ele me permite acreditar que eu estou certa. Segundo o Dr. Wayne Dyer, nós temos em nós o ego e o nosso eu superior. Então, o que o ego precisa que o nosso eu superior não precisa? O seu eu superior, ele só quer paz. Já o ego, que é a nossa parte que acredita que somos separados um dos outros, separados de Deus e do ambiente que estamos, essa nossa parte que domina a nossa vida, o ego, quer algo mais. Ele quer estar certo. Então, você deixa as pessoas acreditarem que estão certas. Isso não faz com que elas estejam certas. Somente as dá a possibilidade de acreditarem que estão certas. E isso economiza muitos conflitos na sua vida. E é real, acontece muito aqui em casa. Quando um começa a insistir num assunto, numa ideia, e meu marido me olha e diz, você está certa sobre isso. Como nós dois conhecemos as palavras mágicas, nós dois caímos na gargalhada e tudo se resolve. Ou pelo menos o clima fica mais tranquilo. Não quer dizer que no final de tudo a gente concordou com as coisas, mas o conflito a gente para por ali. A gente pode continuar discutindo, mas se o nível, o tom começa a elevar, você tá certo sobre isso. Então a gente já sabe pôr limite até onde que a gente vê que vai ter briga, que não vai avançar muito, porque é um querendo estar mais certo que o outro. E eu vou abrir um parênteses aqui sobre um fato curioso sobre eu e meu marido. Nós nos conhecemos em março de 97. Em maio de 97 a gente começou a namorar. Pois é, a gente vai fazer já 23 anos que estamos juntos. E esse ano de 2020 a gente completa 16 anos de casados. E nós nunca passamos de um dia para o outro com uma briga ou um desentendimento mal resolvido. Olha, a gente não é um casal perfeito, a gente tem nossas diferenças, normal, como todo casal, temos nossas brigas, mas a gente se respeita bastante. A gente conhece a crença de cada um, o que cada um acredita, isso ajuda a amenizar as nossas diferenças, as nossas brigas. Então a gente se respeita bastante. Então, voltando ao que eu estava falando, que você pode treinar essas palavras mágicas até com os seus filhos. Quem tem criança sabe, algumas idades parece que só existe ego dentro da criança. A única coisa que eles querem da vida é estar certo. Então comece a concordar. Quando começa a ter a briga muito forte, concorde. Aí você já evita o conflito de cara e depois a conversa flui com mais amor e mais respeito de ambos os lados. Infelizmente a gente vê hoje no mundo rodeado de pessoas que usam o tempo que tem disponível, que às vezes parece bastante tempo, para criticar e falar mal de alguém. Parecem caçadores de brigas, como se estivessem em uma competição para ver quem aguenta mais naquela conflito e leva o troféu do título, viu? Eu falei que eu tinha razão. O melhor que você tem a fazer é dizer, você quer saber? Você tá certo sobre isso. Você acabou de levantar uma questão muito importante sobre isso. E é isso, gente. Pronto. Acabou. É como alguém querer comprar briga com alguém que não vai brigar. A ideia é chegar num ponto onde você não permite a você mesmo deixar que o seu ego coloque as regras. Então você muda para um estado onde você permite que as pessoas acreditem que elas estão certas. E isso, essas 5 palavras mágicas, podem ajudar muita gente nos seus relacionamentos. Isso no simples fato de parar para pensar antes de responder e perguntar a si mesmo, eu quero um conflito ou eu quero paz? Assim, deixa a pessoa saber que ela está certa. Fale, você está certo sobre isso. É tão fácil, é tão simples e que deve ser feita de uma maneira simpática e não desrespeitosa ou sarcástica. Também não adianta ser sarcástico, que o que você está procurando ali é a paz. Então você pode usar outras variações para isso. Por exemplo, nossa, nunca tinha pensado nisso antes.
Você está fazendo uma boa observação. Eu reconheço o que você está falando, tenho ciência do que você está falando. Então ache outras variações para falar sobre isso. Dependendo da situação, você vai precisar. Então, sendo o grande objetivo de tudo isso, dessas 5 palavras, de você se libertar dessa necessidade de fazer alguém estar errado e você certo. Gente, essa era a reflexão de hoje. Acredite, você está certo sobre isso. Gostou do meu episódio? Não gostou? Você está certo sobre isso. Vamos praticar isso, vamos criar um ambiente mais gostoso em torno da gente, com mais paz, menos briga, mais compreensão. A gente não tá na pele do outro, a gente não tá na vida do outro, na cabeça. Muitas vezes a gente acha que conhece alguém, mas você não sabe tudo o que tá passando lá dentro. Então vamos evitar briga, vamos fazer um mundo mais tranquilo, pelo menos naquilo que tá no nosso poder, né? Pra quem tá perto da gente. Beleza, gente? Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Agradeço demais todas as mensagens, o carinho que vocês têm com o podcast. Hoje de volta recebi mais notícia, mais mensagem dizendo o quanto gosta do meu podcast. Fico muito feliz de poder contribuir com algumas palavras aí positivas para o seu dia. Beleza, gente? Beijão, muito obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Camelos Network, podcast e multimídia.